Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Tentando entender ainda o que é o ser humano, o que é ser humano, continuamos discutindo sobre a vida significativa e o perdão. Convém, entretanto, tentarmos definir algumas estruturas que, de forma também externa, acabam influenciando as nossas condições, tanto de culpa quanto de perdão. Porque quando nós vemos o universo que nos cerca, a culpa ela é muito presente para nós, em diferentes níveis de consciência também sobre ela, e o perdão também. Perdoar em diferentes níveis também faz parte da maneira que nós enxergamos o mundo. Mas será que isso acontece em todos os lugares? Eu posso padronizar e falar que o ser humano é assim? Ou será que isso é uma condição da sociedade que eu vivo e da cultura que eu me alimento? Então, essa é uma excelente questão, né? A gente já tinha, no podcast passado, já tínhamos adiantado que a gente iria falar um pouquinho de culturas onde não existe o conceito do perdão, né? E é interessante, mas veja, ao mesmo tempo interessante, é extremamente complexo para nós, com nossa cultura, com nosso arcabouço mental, né? Com nosso mapa mental, que são nossas memórias, né? Entender uma cultura dessas. Né? Te digo isso porque, por exemplo, no Nepal, que eu tive a oportunidade de visitar e ver, a forma de pensar e o mapa mental das pessoas é muito diferente ao nosso. Então, tentar entender como que funciona nessa cultura a questão do perdão, que não existe, né? Por que não existe? Porque os conceitos são outros. E para nós, com todo o arcabouço que temos mental, é extremamente complexo, né? Poder entender isso. Te falo porque eu tento entender, entendo um pouquinho, mas sei que não entendo na profundidade, né, que eles entendem. Por quê? Porque tem, por exemplo, o povo. Não estou falando de gente erudita, de gente iniciada, gente que tem conhecimentos profundos. O povo, né? O povo na rua. Você conversa com as pessoas e eles têm conceitos muito claros, por exemplo, de karma. Né? Nós aqui não temos esse... Não. De forma generalizada, não existe isso. Não. Né? Então você vê gente paupérrima, que o Nepal, a grande maioria é paupérrimo, mas é feliz, porque aceitam o karma. Isto é visto assim, a vida é assim, ponto. E não existe o incômodo de que a vida seja assim. Né? Então,
um primeiro conceito generalizado é karma. E as pessoas tentam não gerar karma negativo no cotidiano. Isto como povo. Não faço isso porque isso gera karma negativo. Né? Então existem alguns conceitos básicos, né, que estão infiltrados na cultura. Né? Outro conceito que já é um pouquinho mais profundo é o conceito dos dois eus. Eu consciência e eu mente. Né? E eu consciência consegue observar o eu mente. Então, há uma diferença, e isso na filosofia que é colocada também mais ou menos no cotidiano, assim, eu sou mais do que os meus pensamentos. O terceiro ponto, então, é o conceito de impermanência. Tudo que é impermanente, né, a pessoa não liga. E é considerado esses dois eus. O eu racional, ele é impermanente. O eu consciência, este só o eu verdadeiro. Então, quando olha-se para o eu racional, de forma, o eu consciência olhando para o eu racional, ele não dá importância, que onde está a culpa, porque tudo isso é impermanente. Então, ele fala, isso não existe, é impermanente, isso tudo vai desaparecer. Então, veja, é que é uma cultura tão diferente, né? Parte de outros princípios, eles não têm a palavra culpa, eles não geram o sentimento de culpa, porque é visto como karma, né? É assim, a vida é assim, o fluxo da vida é assim, e tudo isso é impermanente. É importante, eu acho que é interessante essa perspectiva, primeiro porque ela é muito distinta da nossa perspectiva. E uma coisa que sempre me chama bastante atenção é, se você lê, por exemplo, ou assistir relatos de EQM, né, que é a experiência de quase morte, normalmente as pessoas que passam por essa experiência, e eu vou usar como referência os Estados Unidos, é extremamente comum o relato, ele é vastamente catalogado, tem livros que só tratam de EQM, inclusive, nos Estados Unidos, e é praticamente unânime. O camarada, ele deita para fazer uma cirurgia, aí ele abre o olhinho, tá lá os parentes dele que já se foram, abre um túnel colorido, ele entra, ele se deslumbra com um jardim maravilhoso, todo mundo feliz, conversando com ele, etc, etc. Aqui a gente está andando na rua, tropeça, bate a cabeça, se você tem uma saída fora do corpo momentânea, você vai parar no umbral. É interessante esse peso. É claro que eu estou falando em tom jocoso, né? Mas existe um peso cultural que a gente carrega que é muito elevado. É um sentimento quase de culpa social. A gente se sente, a impressão que dá é que eu me sinto até meio culpado por estar onde eu estou. A gente não consegue acertar. Até que ponto, então, e acho que essa é uma reflexão boa de nós fazermos, né, que as nossas culpas não são provocadas pelo próprio meio também que a gente vive. Sem dúvida. Veja, por exemplo, a própria diferença social, né? A diferença social gera um aspecto de sofrência, né? Sofrimento bastante profundo. E isso está na nossa cultura, né? E você sair na rua e você vê, ou seja, você vê esse sofrimento cotidianamente. Em países de primeiro mundo, né, que você citou, Estados Unidos, eu conheço bem a cultura americana, trabalhei bastante em contato com essa cultura, é muito diferente. Claro que existem problemas, mas o nível dos problemas é diferente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma ação social que a gente acompanhou, né, a gente foi lá para construir casas para gente pobre. Era uma ação social promovida pelo Jimmy Carter, né, um trabalho dele, de fabricar casas para gente pobre. A casa que foi construída, que nós construímos para gente pobre,
eram casas semelhantes às nossas. Claro, mas lá ninguém usa tijolo, tudo prefabricado, tudo com madeira, com painéis, etc. Né? É outro tipo de construção. Mas a casa, o tamanho, etc., etc., se você fala assim, tinha inclusive colegas nossos construindo lá, que vinham da Índia, etc., eles davam risada. Falavam assim, eu não tenho uma casa dessas. Então, é outro nível. Né? Se você vê, se vai para o interior dos Estados Unidos, as casas não tem cerca, é tudo jardim. Então, assim, já o visual te arremete a um visual como aquele do filme aquele do livro do Allan Kardec lá. Nós estamos falando dele, o Nosso Lar? É? Sim. Se arremete a isso, porque são jardins enormes, casas espaçadas, não tem nada grudado, nada amontoado. Você vai num shopping, no supermercado, estacionamentos gigantescos. Você chega nos Estados Unidos, vai no aeroporto, as esteiras gigantes, não tem aglomeração de gente, tudo é assim. Então, é outro ambiente, é outra cultura. O que o americano que não sai nunca de lá vê? Vê isso. É isso que ele tem na memória. Ele vem para cá, fica horrorizado de ver tudo amontoado, não tem espaço. Você vai no shopping, não tem lugar para estacionar, tudo amontoado. Vai no supermercado nosso, é ridículo. Né? Ou seja, nós temos uma vida muito mais difícil. Né? Nós construímos, pela falta de recursos, né, uma vida muito mais atritenta, muito mais de atrito, muito mais de barganha, muito mais sofrida. Né? Isso está no nosso mapa mental. Né? Isso faz parte dos nossos referenciais de memória. Pede para uma criança que mora numa favela fazer um desenho de casa. O que ele vai desenhar? O que uma criança americana vai desenhar? Isso são os referenciais que temos na nossa mente. Então, é exatamente isso. Na hora que você faz a passagem, né, você vai projetar o que você tem. É você que constrói o inferno, é você que constrói o céu. Somos nós que vamos nos cobrar na passagem. A tomada de consciência na passagem, eu vou fazê-la com o arcabouço de memória que ainda tenho, até me desprender disso e subir o meu nível vibracional para partir para outra dimensão mais elevada. Mas até então estou trabalhando com o quê? Com o meu mental, né? Com o meu corpo mental, com o meu corpo emocional, que forma no quê? O ego. Então, eu vou levar para essa vida a vida que eu levo. Percebe? Eu vou levar para essa vida a vida que eu levo aqui. É importante que a gente trabalhe muito a questão dessas memórias e desses conflitos, né? Para a gente fazer um dia a passagem de uma forma muito mais estabilizada, muito mais tranquila, em paz consigo mesmo, né? A gente possa fazer uma passagem onde nosso estado vibracional esteja em um estado superior, né? Mas, enfim, voltando a essas culturas, né, que não tem esse remorso, porque o conceito de impermanência, e é trabalhado muito com areias, né? O pessoal trabalha muito com as mandalas na areia. Trabalha dias e dias fazendo aquelas mandalas e depois borra tudo, né? Isso. Ou seja, a impermanência. E meu eu egoico é impermanente. Então a pessoa não dá muita bola. Como, por exemplo, a criança, já falamos isso no passado, que perguntaram para o Dalai Lama qual que era a tradução da palavra autoestima, né? E ele disse, não existe essa palavra porque a gente não tem esse problema. E não tem mesmo, porque a criança, né, é tratada como um Buda em formação. Exato. Percebe? Ou seja, todos nós somos estado búdico, né, como essência, e que estamos aqui em crescimento. Então, é outro conceito, percebe? Então, esse conceito aferrado, eu, né, essa sofrência que eu tenho, porque, olha, eu fui xingado no trânsito,
né? Olha, o cara me fez isso. Não tem importância nenhuma. Qual é o problema? Você tá raivoso porque você foi xingado? Qual é o problema? É engraçado que a gente passa a vida inteira correndo atrás do vento, né? Exato, né? Ou seja, os problemas, esse é outro conceito, né? Nessas culturas, problema não existe. O problema, ele é tratado como uma consequência kármica para te educar. Ou seja, a dificuldade, ela vem como um obstáculo para você aprender e se desenvolver. Então não existe problema. As pessoas são felizes, é outro nível. No Butão, o índice de felicidade que foi criado, né? O ID, alguma coisa, né? É o maior do mundo. E não é uma sociedade farta de recursos tecnológicos, muito pelo contrário. Aos nossos olhos, é gente pobre, que mal tem para comer. Pois é, e aí? É claro que, primeiro, a gente não está comparando culturas, né? Não é isso de comparação, é só uma constatação. Estava constatando que existem outras formas de viver. Sem dúvida. Né? E é isso que nós estamos buscando, nesta expansão de consciência que estamos fazendo, outras formas, né? Porque viver em um estado de paz, de amorosidade, de compaixão, né? É possível. Sem sombra de dúvida. É possível. Mas temos que reeducar nossa mente. Não é? Aquilo tudo que a gente vem falando. Para nós ocidentais, né, algumas filosofias orientais são extremamente complexas, né? Mas um pequeno exercício, observa sua mente. Parece algo extremamente difícil, porque no nosso conceito não há como separar eu do eu. Ou seja, eu consciência do eu racional. Mas tem como. Claro que sim. Né? É só você respirar fundo e ficar quieto e observar o que vai acontecer. Fica quieto, respira fundo e observa o que vai aparecer na sua mente, porque de repente pula. Eu estou observando a minha mente. Eu, consciência, observando o que a mente produz. Que são esses pulsos que vêm? De repente vem a conta que tem que pagar, lembrei que tem que fazer isso, ou então lembrei de fulano, né? São pulsos que vêm de onde? Se eu estou quieto observando, quem mandou isso? Se não fui eu que mandei, então eu consigo observar minha mente. Este é o início do exercício de observar a mente. Outro exercício, no teu dia atarefado, correndo, etc., relaxa a mente. Nós não sabemos relaxar a mente. Relaxar a mente significa respirar fundo e aquietar. Se centrar no aqui e agora, no estado de presença, e simplesmente deixar passar. Eu estou aqui observando, não estou pensando nada, apenas observando. Eu estou relaxando a minha mente. Estes são exercícios básicos, né, que as crianças nessas culturas fazem, para poder começar a distinguir, né, eu consciência do eu egoico. Esse eu egoico que é o grande problema, porque é ele que se machuca, é ele que se fere, é ele que cobra, é ele que pensa e nos coloca num rodamuinho de pensamentos, porque pensa bem, se alguém te xinga na rua, ou alguém te faz alguma coisa, não é o que o cara fez, é o que você pensou sobre o que o cara fez que te levou à ira. Exatamente. Então, é o nosso pensamento, é o eu egoico que se doeu e está cobrando que você tome uma providência, porque onde já se viu fulano fazer isso comigo.
Mas se você respira fundo e olha através do olho da impermanência e você pergunta o que realmente é importante, você vai ver que isso não tem importância. Grande parte dos nossos problemas não tem importância. Sabe por que eu vejo que é muito significativo lançar um olhar sobre isso? Porque, primeiro, a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que o que nos cerca não nos influencia. Claro. Então, a nossa formação cultural, a nossa formação religiosa, a nossa condição familiar, social, não só no relacionamento entre as pessoas aqui, mas com o espelho que nós temos do que acontece fora, né, dentro dos nossos parcos conhecimentos, mas assim, mesmo assim ainda temos. É óbvio que esses fatores acabam de maneira muitas vezes relevante interferindo no meu sentimento e no meu processo de culpa. É importante observar isso porque quando eu começar a lançar um olhar de fato para as minhas culpas, o fato de eu compreender que existe a impermanência facilita muitas vezes o próprio processo do perdão. Sem dúvida. E se eu continuar aprofundando esse raciocínio, principalmente através da prática que você propôs agora, não é muito difícil eu perceber que existe uma dualidade entre eu, essência, e eu, raciocínio, o ego. Nós conseguimos perceber isso. É a famosa pergunta quando o camarada tem 17 anos de idade, que ele olha para o espelho fixamente e se pergunta: quem sou eu? Bom, quem é que está perguntando? Né? E você começa a perceber uma dissociação entre você e a figura que você está vendo no espelho. Essa dissociação já é um indicativo de que existe, como você falou nessa cultura que eles falam dois eus, né? O fato é que, a meu ver, o processo de culpa é claro que existe porque existem falhas também, e a gente não está negligenciando isso. Eu não posso atribuir, por exemplo, eu tenha, ainda que seja em legítima defesa, matado alguém. Isso universalmente falando, existem as leis universais, elas vão apontar isso como sendo uma digressão minha, é um problema isso. Isso é um problema. E ainda que eu fale, não, isso não representou nada, porque eu me defendi, né? Se fosse nos Estados Unidos, então seria mais fácil ainda, é legítima defesa, ele invadiu o meu quintal, mandei bala nele e eu tô certo, né? Eu já punha até uma estátua pro cara. É claro que você vai em algum momento da sua vida responder por isso, mas responder para a sua própria consciência. Isso é um fato, né? Pelo menos a meu ver. Porém, sabendo que eu cometo falhas, né? Não necessariamente matando alguém, mas o olhar que eu lanço sobre isso é relevante. É claro que as culpas que nós temos, elas são importantes, nos machucam muitas vezes de forma profunda, mas eu não posso colocar um peso tão agressivo e tão grande em cima delas. Quanto mais pesado fica, mais difícil é para mim me livrar disso também. E o perdão é mais difícil de ser pronunciado e de fato sentido. Portanto, eu creio que o raciocínio que você propôs da impermanência, olhar as coisas de forma impermanente, suavizam não só a culpa, porque a culpa está lá atrás, né? Mas suavizam o olhar que eu tenho daqui para frente. Eu olhar as coisas de fato como a famosa frase vai passar. Tudo passa, né? Tudo passa. Você sabe que dentro da tua fala me veio uma situação que anos atrás me impactou muito, lendo essa doutora Elizabeth Kübler-Ross, né? Estuda a morte, né? Que escreveu muito sobre a morte, né? E ela também teve experiências muito significativas, né? E ela num momento ela chega a citar o seguinte, que uma vez que você faz a passagem e você se depara com sua própria consciência, onde você faz o grande balanço, né? E você está em frente àquela luz de consciência criadora, né? A grande questão é a tomada de consciência de tudo que você poderia ter sido nesta vida e você não foi, né? Que é um momento terrível, né?
de quanto tempo nós perdemos, de quanto tempo, de quanta coisa inútil a gente se preocupou, de quanta coisa nefasta que a gente deu tanta importância e não tinha, e assim por diante, né? Então, trago essa reflexão, porque a gente quer fazer essa passagem, o dia que a gente termine o que veio fazer aqui, de uma forma muito mais leve, né? Com a consciência um pouquinho mais ampla, né? E o conceito de impermanência, ele é real. Dentro da nossa cultura ocidental, a gente não tem esse conceito por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento de como somos formados com 7 corpos, quais corpos que vão nos acompanhar, quais são os corpos que nós somos realmente e quais são os corpos que nós ganhamos só para estar nesta vida, porque na próxima vai ser outros, né? E aí vem o conceito do ego, e que esse ego é temporário para esta vida, não te acompanha para outro, porque essas memórias então vão desaparecer, porque esse é o ciclo. Você não vai poder viver nesta vida com as memórias do que você foi no passado. A gente não aguentaria de tanta bobagem que a gente fez no passado. É sempre um ciclo novo, memórias novas, ego novo, para um novo ciclo. Então o ego é impermanente. Então aquilo que nos machuca, de alguém que não fez alguma coisa, ou de que nós fizemos alguma coisa, é temporário. Isso vai desaparecer, né? Isso está dentro de leis karmáticas. A gente muitas vezes nem sabe a origem de tanta coisa que é tão complexo, né? E a gente se culpa por algo que a gente não conhece nem 10% da complexidade toda que envolta, né? Então, assim, eu coloco assim uma profunda reflexão sobre essas culpas, sobre essa questão do perdão, da gente se perdoar a si mesmo das falhas, né? Porque estamos numa escola. A gente veio nessa encarnação, cada um de nós está aprendendo. Mas nossa essência é uma essência búdica, nós somos, né, essência divina, somos faísca divina. E o que estamos passando nesta vida são aprendizados. Os problemas são para a gente se desenvolver. E não tem problema se a gente falha. Vai ter oportunidade de refazer. Porque aquilo que a gente não consegue superar, volta. A vida te coloca de volta, de outra forma e tal, para você refazer. Então a gente tem milhões de chances de reaprender. Percebe? Então, a gente se cobra porque o ego cobra. E a gente vai ter que falar do ego, né? Que é uma figura necessária e, ao mesmo tempo, tem que ser superada. É isso aí.